Olá, investidores! Estamos aqui no mês de janeiro para a nossa primeira atualização de cenário econômico e consequências aqui para os ativos financeiros, né, seus impactos nos mercados do mês de 2025, dessa vez aqui com meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex Partners. Bom, a gente vai começar aqui tratando aqui do mês de dezembro, né, e esse inicinho de ano também, que já saíram alguns dados muito relevantes, né, e começar como tradição pelo principal país, pela principal economia do mundo, dos Estados Unidos, né, Arilton? É isso. Seu, vamos voltar a meados de dezembro, quando teve uma decisão do Fed de reduzir juros. Ali foi uma sinalização ruim, gerou muita incerteza. Por quê? Nesse mesmo encontro que o Fed resolveu reduzir juros, os membros do Fed entregam e publicam as suas estimativas de crescimento. O que aconteceu ali? Os membros do que eles chamam lá de FOMC, né, Federal Open Market Commission, que é o Copom deles, eles falaram o seguinte: o crescimento vai aumentar, a inflação vai aumentar e o desemprego vai reduzir. Ou seja, não é para reduzir juros. Então isso gerou muita incerteza quanto a: será que essa política ela tem persistência? Será que eles vão ter que voltar atrás? Em outras palavras, começar a reduzir o juro, parar ou mesmo aumentar juros. E aí o que aconteceu? Os juros americanos, a curva de juros, praticamente as curvas mais longas, os vértices mais longos, eles abriram e abriram muito. O 30 anos, né, o título americano de 30 anos chegou a bater aí 5%. Voltando nas máximas que a gente viu no início do No ano, início do ano. antes dos ciclos de corte de juros começar. Ou seja, se você começou com o ciclo de corte de juros e a ponta longa subiu, tem alguma coisa errada, né? Exato. E aí é o que está todo mundo questionando. Pô, o Fed não está conseguindo afetar a curva de juros. Qual é, por exemplo, um impacto forte disso? O setor de construção civil americano, os empréstimos para compra de imóvel voltaram aos picos, como você mencionou. Isso, obviamente, é ruim para a economia. Mas essa incerteza é muito grande. Veja só, o Fed deveria estar, ao reduzir os juros, ele deveria mexer na curva inteira. A curva devia fechar e não abrir. E a curva está abrindo. Consequência, aí eu passo para você. Com os juros de 5%, como é que vai ter? Aí eu passo para você discutir os ativos aí, todos eles aí. Bom, Arilton, você já citou aqui o impacto na curva de juros, né? Afinal de contas, a economia americana é muito forte, o Fed aparentemente se precipitou, cortando mais agressivamente, está gerando uma incerteza muito grande em relação ao futuro da política monetária americana, né? A política monetária, esses juros mais altos, obviamente, ele tem um impacto negativo sobre os ativos de risco. Mas é importante ressaltar que ao longo do mês de novembro, por exemplo, os juros também subiram, só que você tinha uma perspectiva de, com a eleição do Trump, né, numa economia mais forte e desregulamentação de algumas indústrias, aumentar a lucratividade das empresas. Então a gente teve um rally grande na Bolsa americana ao longo de 2024, muito forte. Foi em 2024 forte, após a eleição do Trump mais forte ainda. Em dezembro a gente começou a ter uma correção disso, né? É isso. Já tinha ido muito da precificação em relação à economia forte, em relação a regulamentações mais frouxas, e aí, como essa variável já não estava soprando mais a favor e o juro continuou subindo, a gente começou a ver uma bolsa recuando um pouco. É isso. Então, as bolsas, de maneira geral, nos Estados Unidos caíram com essa subida expectativa de juros lá nos Estados Unidos. Outra consequência, o dólar. O dólar se fortaleceu não só contra o real, mas contra o mundo inteiro, que também é uma continuidade no movimento que a gente observou ao longo do ano, né? É isso. Assim, a ideia básica em relação os Estados Unidos estão com a economia forte, então os juros deles ou vão parar de cair mais cedo, ou podem aí, como o mercado, alguns até pode até voltar a subir. Enquanto isso, a Europa, fraca economicamente, com a inflação baixa, embora teve repiques aí essa semana, como nós vimos, mas a tendência da Europa é continuar reduzindo juros. A China, que depois daquela declaração do Politburo de forçar juros mais baixos, também está na mesma situação. Queda de crescimento e queda de juros. A China, ao contrário do Ocidente, não tem problema de inflação, né? Eles têm deflação nos preços de produtores e nos preços dos consumidores, que saiu essa semana aí também. O anual dele está 0,2%, ou seja, ela está sinalizando uma economia bem fraca, e aí eu passo aí, os ativos vão Pois é. E aí, poxa, depois de um ano de uma forte valorização da Bolsa Americana e forte valorização do dólar, todo mundo se pergunta, né, se, poxa, é uma tendência do ser humano, né, projetar o passado recente para frente, né, se é a bola da vez novamente, vai ser a bola da vez novamente a Bolsa Americana no ano de 2025. Isso é algo muito difícil de responder numa perspectiva mais de curto prazo, né? A gente não tem uma bolha hoje nos Estados Unidos, mas a gente tem valuations
um pouco exuberantes. Nada do nível que a gente tinha, por exemplo, no Nosso estouro da ponto, dot-com, é. mas não são valuations triviais, não. Então, nesse mercado, fica difícil você, poxa, sai, fecha o olho, compra S&P e vai embora. Tem que ser um pouquinho mais seletivo e acertar principalmente o tamanho do sizing da sua posição quando a gente fala de bolsa americana. E aí, também, importante ressaltar que boa parte da bolsa, do performance da S&P foi em cima das Mag 7, né, das 7 magníficas, que foi uma temática muito forte de inteligência artificial, que aí capitaneada pela NVIDIA, né, dando a infraestrutura para as outras empresas fazerem seus data centers, etc e tal. Isso também deu um flashback, né, da época dos dot-coms, porque estamos num ciclo intenso de CAPEX, né, para a criação da infraestrutura dessa nova indústria que está surgindo. Obviamente, esse ciclo de CAPEX, uma hora, ele arrefece. E quando ele arrefece, ele vai impactar a receita, principalmente aqui da Capitã. E tem outra coisa ainda, Disseu. Essa mudança de governo agora, a expectativa é muito forte em relação à desregulamentação. O governo democrata, ele aumentou razoavelmente o número de regulações, impôs muitas restrições às empresas, em particular no setor que é o de combustíveis fósseis. Tá todo mundo esperando que o Trump vai chegar e limpar isso. Tá? Então, é um setor que deve voltar a crescer. Só que aí você fala, então, essas empresas vão ficar mais lucrativas. Só que quando ele faz isso, a produção americana reage rapidamente e o preço do petróleo cai. Então, é coisa que a gente tem que ver. Se um crescimento americano for forte, como está hoje, e manter essa demanda para o petróleo, pode acontecer as duas coisas. Desregulamenta, mas o preço não cai, e aí as empresas. E é isso que nós temos que olhar. Desregulamentação, quem vai ser mais afetado? Afinal das contas, é um ambiente favorável para a economia, para a atividade econômica. Entretanto, o preço, né, nos deixa um pouquinho cauteloso. E do outro lado, a gente tem uma renda fixa que voltou a oferecer taxas ali próxima das máximas dos últimos, desde a crise do subprime, né, basicamente. Então você tem apesar de a gente não ver nenhum espaço para essas taxas caírem no futuro próximo, justamente porque essa economia não dá sinais nenhum de aceleração, você tem uma oportunidade boa para aquele investidor mais conservador ficar sentado em cima do dinheiro sendo remunerado próximo a 5% em dólar ao ano, sem correr um risco de equity. Então a gente acaba ficando nessa combinação aqui de uma perspectiva positiva, entretanto, preços exuberantes, um pouquinho mais neutro em relação à renda fixa internacional, aqui principalmente tesouro americano, né? Importante ressaltar que as rendas fixas corporativas lá, os spreads, ou seja, quanto que você ganha mais por correr o risco de emprestar para uma empresa e não para o governo americano, essas spreads estão na mínimas, então é melhor ficar nos títulos de tesouro mesmo. E também, aqui em relação à Bolsa Americana, é melhor buscar algumas temáticas, alguns casos específicos ou ir com um size um pouquinho menor. Tem que sempre lembrar só uma coisa, se você for entrar no money market, que você vai estar comprando juros, é uma coisa. Se você entrar no título, tem que tomar cuidado. Porque é o seguinte, se você comprou um título de 10 anos, que está pagando aí 4,5, acima de 4,5, quase 5, você vai ter essa remuneração. Só que, ao longo desses 10 anos, você pode vir a sofrer, porque os juros variando, se aumentar juros, esse preço do título vai cair. Muitos dos indivíduos, eles sofrem com isso. Eles estão ganhando, mas o preço daquele título no mercado vai mudando. Se você carregar esse título até o final, não tem nenhum problema. O que você pagou no momento da compra é o que você vai ganhar. Só que tem esse sofrimento. É um bom momento de comprar título, eu vou dizer, porque como os juros são muito altos, tá certo? A possibilidade deles continuarem subindo muito ainda é menor, você pode vir a ganhar com a queda futura deles. Aí o seu título vai valorizar. Você vai ganhar os juros e o seu preço. Você pode até sair antes dos 10 anos ganhando, mas é um risco, né? A gente tem que falar isso aqui, porque tem gente que não se atenta a esse movimento de preço. E falar na comparatividade da atratividade de um título do governo hoje americano contra a Bolsa, né? O JP Morgan ele mandou um gráfico aqui de há cerca de uns 20 e poucos anos aqui de histórico, plotando de um lado o preço sobre lucro das ações, né? Que é uma métrica de valuation, uma métrica simples, né? Mas é uma das variáveis que você pode observar, contra o retorno dos títulos de 10 anos do governo americano. Tem uma correlação razoavelmente alta, né? Quanto maior esses price to earnings, nos próximos 10 anos é menor a sua probabilidade de ter um retorno maior.
E hoje está numa reação, num nível pouco interessante para você poder investir em bolsa e mais interessante para você investir em renda fixa americana. Um momento de curto prazo é muito bom ainda para a bolsa, mas quando você estica um pouquinho mais o horizonte, há de se ter cautela com os níveis de preço, né? Os preços são esticados. É. De novo, a gente tem que lembrar, tem que olhar muito claro onde o governo americano vai intervir, particularmente onde ele vai intervir primeiro, e ver esses mercados, como é que eles vão reagir. São mercados que vão ser beneficiados, né? Ponto. Outro é quão forte, quão rápido vai ser a alteração no sistema tributário americano. Teoricamente, o Trump fez, em 2017, uma mudança, uma redução de impostos que iria vencer agora, isso é extinto, ia voltar. Só que o Trump já avisou que vai mais uma renovar. Só que devem ter alterações e alguns setores podem vir a ganhar. E, de novo, para a gente ver isso, nós vamos ter que acompanhar o ano que vem, né, esses momentos, para a gente saber pegar os setores que vão estar ganhando com essas mudanças. E a outra geografia muito importante aqui para o Brasil é a China, né, o nosso maior parceiro comercial, que ao longo aí dos últimos, desde 2021 basicamente, né, ela vem numa espiral muito negativa de notícias econômicas, principalmente aquelas ligadas ao setor imobiliário. O mês passado e o início desse mês não foi diferente, as notícias vindo de lá também são desanimadoras. Não, aí tem, vamos lá, e começa a ficar cada dia mais público a crítica à qualidade dos dados chineses. Recentemente aí foi publicado no Wall Street Journal, um economista chinês, até está sendo investigado, segundo o Wall Street Journal, que disse, olha, o crescimento da China de 2021 para cá não foi 5%, foi 2%. E isso aí já era comentado, mas isso está ficando cada dia mais público esse debate. Evidente. Por que é isso? Porque quando você olha o crescimento chinês, ele é incompatível com vários dados micro que nós temos. Tá certo? Você compara os Estados Unidos, você compara a Europa e vê. A China, o crescimento dela está muito maior do que os dados micros estão indicando. Isso já era discutido até que veio agora aí, e essa reação do governo chinês, mais uma vez, mostra. Para o nosso lado, né, além de ser esse problema chinês, que é de credibilidade do governo, das instituições, o mercado, obviamente, vai começar a cobrar mais um prêmio para isso aí, mas para o Brasil isso é péssimo, né, porque o Brasil é um grande exportador para a China e o crescimento do mercado chinês seria muito bom para a gente, que aumentaria aí os preços e as quantidades de commodities, sejam elas metálicas, sejam elas agrícolas. E a China, pelo caminhar do que está acontecendo, a tendência é o crescimento continuar caindo. Por quê? Porque o governo se nega a mexer exatamente no setor que você falou. Tem um setor, que é o setor de construção civil, que é 25% do PIB chinês, e o setor está completamente cheio de dívida e cheio de esqueletos que a gente não sabe nem onde está. E o governo, aparentemente, só faz discurso e não ataca. Os números são gigantes, né? Aqueles que falam quanto que custa, as estimativas aí são acima de $1 trilhão. A dívida, então, né? Os esqueletos que estão lá para você conseguir retirar. E até agora nós não estamos andando. Então a nossa expectativa é o quê? É a China continuar com o crescimento atual, não vou falar o número não, porque agora a gente já não sabe, é o crescimento atual em queda, tá certo? Então é isso que nós devemos esperar. Não é que a gente já não sabe, a gente já achava que não sabia, agora a gente tem certeza que a gente não sabe, né? Agora a gente tem, assim, essa discussão começou com a gente aqui dentro da Apex, começou o quê? Tem um ano que nós estamos discutindo isso, falei, gente, tem uma incompatibilidade, depois saiu um estudo do FMI, todo mundo falando, discutindo, e aí agora vem mais esse aí. E aí também, o governo chinês ele já vem atuado há uns 6 meses, prometendo estímulo, anunciando estímulo, sem sofrer efeito nas expectativas, e também tem um detalhe importante aqui, que é um posicionamento nosso, que é um governo muito mais ideológico do que era antes do Xi Jinping assumir, e a prioridade deles não é o crescimento, sim mais um controle e uma agenda ideológica do próprio partido. Então, não se esperem políticas pró-mercado que não estejam alinhadas com os interesses ideológicos do PCC. E isso é uma PCC, Partido Comunista Chinês. É isso aí, vamos Partido Comunista Chinês, hein, gente? E isso, obviamente, não é um ambiente amistoso, né? Para investidores, principalmente investidores estrangeiros. Adicione-se a isso agora o setor que é o grande destaque positivo da China, que é exportações industriais de alto valor agregado. Poxa, todo mundo aqui teve uma inundação de carros chineses chegando nos mercados globais.
placas solares, celulares, vários produtos industriais de um valor agregado alto, que estão sendo inundados os mercados. Isso já vem acontecendo e agora a gente tem o Trump, que com certeza vai sentar na mesa para negociar isso com a China. O Trump é o seguinte, em relação ao Ocidente, eu acho que essas bagunças que ele está gerando aí, Canadá, Groenlândia, taxar todo mundo, é muito mais uma estratégia de forçar todo mundo a negociar com os Estados Unidos. Em relação à China, aí já nós temos uma percepção diferente. Nós achamos que ele vai entrar e ele vai taxar direto os produtos chineses. A razão disso é esse alinhamento que teve de China, Rússia e Irã, tá certo? Se opondo aí ao Ocidente e às democracias ocidentais. E aí está na hora, o Trump deve reagir fazendo o quê? Bloqueando o acesso chinês ao mercado consumidor americano e às tecnologias, que devem aumentar também as restrições para que as empresas americanas exportem tecnologia para as empresas chinesas. E aí o setor que era do ponto de vista da China pode sofrer muito com isso. Deve sofrer mais ainda. E aí, no final das contas, a gente vem aqui para o Brasil, que já estamos na novela já de alguns meses, né? A respeito da nossa agenda fiscal. Só recapitulando, o governo prometendo que viriam medidas para endereçar isso. A primeira promessa foi no fim das eleições, que aconteceu em outubro. Passamos algumas semanas aqui, vindo semana após semana, falando com vocês, não, foi prometido para a semana que vem, foi prometido para a semana que vem. Quando veio de fato, a gente já comentou no vídeo do mês passado, as medidas anunciadas foram catastróficas, muito aquém do esperado, e com medidas de renúncia fiscal no meio, que não era o momento de se apresentar. E aí o mercado reagiu muito mal, novembro foi um mês muito ruim, e em dezembro, obviamente, foi a continuidade dessa pauta, não é, Arilson? Vamos lá, olha, o governo está prometendo, o Lula está prometendo uma pauta fiscal de responsabilidade fiscal desde quando ele entrou, e ele nunca cumpriu. Vamos começar com o arcabouço fiscal, que nós falamos na hora. O arcabouço fiscal é uma porcaria, só que ele teve um efeito positivo porque estava todo mundo esperando uma porcaria ainda pior. Mas ele era ruim. Ligava gasto com receita, ou seja, o governo tinha incentivo a fazer o quê? Taxar, o que o governo não para de fazer. E ele enfraqueceu a lei de responsabilidade fiscal, e aí vamos deixar bem claro. Lei complementar número 200, 2023, artigo 7º. Não é mais crime se o governo ter uma meta fiscal e não atingir. Tá certo? Igual o Lula vai falar. Ele vai falar, eu estou tentando atingir a meta, mas não consegui. É isso que a lei exige. Então, aquilo ele acabou com a PEC do teto, que era muito importante, eu acho extremamente importante. Depois, enfraqueceu a lei de responsabilidade fiscal, que eram eram muito importantes para a responsabilidade fiscal. Bom, chegamos esse ano. Esse ano, claramente, ele abandona o arcabouço que ele mesmo fez, em 15/4, e aí ficou essas brincadeiras do segundo semestre. Todo dia o governo dizia que ia anunciar acorde de gasto. Essa que você falou aí, foi a maior delas, foi no meio das eleições, e o Haddad falou que ia anunciar o negócio, não deu nada. Finalmente eles mandaram um pacote de gasto, que a gente sabe o quê? Ele era insuficiente para gerar estabilidade, equilíbrio nas contas públicas e interromper esse crescimento forte do endividamento. E aí o que aconteceu? Bom, os juros no Brasil abriram. Aí vamos fazer o casamento perfeito. Aí veio a tempestade. Os juros no Brasil abriu porque o pacote era insuficiente e o que foi aprovado é mais fraco ainda. 2, os juros americanos abriram. 3, nós estamos em dezembro, fim do ano fiscal, tem saída de dólar no Brasil, é uma coisa sazonal, tá aí. Todo ano tem, né? Todo ano tem. O volume desse ano foi um negócio assustador. O volume desse ano. Mas as intervenções do Banco Central são comuns em dezembro. O volume que foi de intervenção não foi comum, foi um recorde. Mas não, vamos dizer assim, não é atípico, não é... É comum ter esse tipo de intervenção em dezembro, o volume não foi comum. É isso. Acho que é isso. Mas para por aí a conversa da intervenção do Banco Central. Se tiver novamente agora em janeiro, aí vai causar muita estranheza. É isso aí. É isso assim. Dezembro todo mundo estava esperando porque um mês é típico, um mês típico de sair de recurso, e esse ambiente internacional e doméstico propiciou uma saída ainda muito grande. O Banco Central entrou, tranquilo. Mas isso não pode ser permanente. E aí está o seguinte, se o dólar continuar subindo, o Banco Central, ele puxa os juros, mas não adianta nada, gente. Se você olhar a curva de juros e o dólar, um gráfico que a gente usa muito aqui,
eles estão positivamente correlacionados durante o ano de 2024, o que não deveria. O que o livro-texto fala pô, se você subir os juros, você torna os seus títulos soberanos mais atraentes para o investidor institucional estrangeiro, ele compra real, então a sua moeda, como ela está uma demanda pela sua moeda valoriza. Né? O que está acontecendo quando a gente sobe os juros, o dólar vai atrás. É um sinal muito ruim, porque não importa o preço, não tem comprador. O que está falando é assim, o juros está alto, mas não é suficiente para pagar o risco fiscal que nós temos no Brasil. É essa a leitura. E aí, obviamente, nós estamos com a bolsa aí, que enquanto a bolsa americana valorizou 25%, 30% lá, nós caímos 10% aqui. Né? Se botar em dólar essa conta, é mais ou menos a mesma coisa, só que para baixo, né? No número negativo. Se botar em dólar, mas aí você vê o dólar valorizou muito, o juros subindo demais e a inflação indo atrás, e as bolsas despencando. Essa é uma situação que não dá, porque, veja só, imagina uma empresa que é saudável e tomou um empréstimo lá para fazer uma expansão, investimento. Ela pagou o empréstimo lá, o dólar, o juros estava lá em 10, o juros vai bater daqui a 2 meses, pelas previsões do Banco Central, em 14,25. Você tomou o dinheiro emprestado a 10, subiu aí, está 14. Isso é uma situação que não dá. Essa situação de incerteza, ela tende a contagiar a economia. E aí vamos fazer um balanço aqui. A economia brasileira esse ano foi muito bem. O setor privado cresceu, gerou emprego, a taxa de desemprego esse ano é uma das mais baixas que tem na série histórica do IBGE, tá certo? Todos os sinalizadores são, bolsa, todas as empresas publicaram balanço, aumentou a lucratividade, desemprego caiu, massa salarial expandindo. Então o setor privado estava indo bem. Só que esse foco de incerteza, cedo ou tarde, ele vai contagiar isso aqui. E aí é o que já está algumas casas pensando, provável, tem a possibilidade de ter uma recessão esse ano. Com certeza, gente. Hoje a nossa taxa de juros, a curva de juros para dezembro de 2025 está 16,25, não é isso que bateu lá? 16,25. Mas um juros desse não tem jeito, ele vai bater no setor privado, que está bem, mas tende a não resistir. Tá? E a bolsa é um sinalizador do que o mercado está vendo, porque a bolsa, o preço hoje, ele não sinaliza o que está acontecendo hoje, isso já estava no preço, ele já está olhando lá no futuro, e o que o mesmo mercado está falando é que ele está esperando o quê? Uma deterioração da economia, da lucratividade e valor das empresas. É um cenário irreversível? Não, obviamente claro não. É muito possível tomar medidas perfeitamente cabíveis, tá? Reduzir o orçamento, não é nem reduzir o orçamento, é diminuir o ritmo de crescimento do orçamento, porque todo mundo fala de corte de gastos, mas na verdade o que está sendo proposto, se fosse bem proposto, uma redução da aceleração do crescimento dos gastos, já conseguiriam reverter todo esse cenário e a gente ia conseguir colher todos os louros aqui de uma economia boa. O fato não parece ter disposição política nenhuma no partido do PT, né, no governo atual, e a Câmara, que havia uma esperança de ser um contrapeso, obviamente não foi, e também não saíram notícias positivas vindo de lá. Então, não há ambiente político para reverter esse cenário. É basicamente o seguinte, aquela ideia que nós tínhamos no início, era um congresso ideológico, mais a turma conservadora. Dos costumes, talvez. Né? Economia talvez não se provou, sim, até o momento, não. Né? Aumentaram imposto, aumentaram gasto. Os conservadores, em geral, eles tendem a fazer o quê? Reduzir imposto, reduzir gasto, reduzir regulamentação. Então, nós não fomos, essa ideologia aí do Congresso ficou em algum lugar e perdida aí nesses 2 anos. Que no final das contas, né, a gente tem um investidor sendo muitíssimo bem remunerado para ficar sentado em cima do dinheiro. O CDI hoje aqui, ele vai estar rendendo nos próximos 12 meses, né, com as projeções de hoje, cerca de IPCA mais 7% acima da inflação, para você poder resgatar a qualquer momento, sem risco de juros, sem risco de mercado, sem risco de liquidez. Então, obviamente, hoje é a classe que a gente está overweight, né? Que a gente está aplicando mais do que a gente aplicaria como de praxe. Aí tem que fazer um adendo especial para os títulos atrelados à inflação, IPCA+. Eles chegaram a bater no auge do estresse ali, 2029, passou de IPCA mais 8, taxas só encontradas anteriormente na crise da governo Dilma. Um asterisco importante, na época da Dilma não tinha Estados Unidos atrapalhando. Isso. Hoje tem, né? Mas tem mais uma ainda. A dívida era bem menor lá do que ela é hoje. Agora,
a gente acreditando que o Brasil sai dessa eventualmente, pode não ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser só depois das eleições de 2026, essas taxas aqui elas não conseguem ficar nesse patamar durante muito tempo. Então, para aquele investidor de longo prazo, é uma excelente oportunidade. Agora, olhando uma perspectiva mais de curto prazo, aqui ainda para 2025 especificamente, é difícil enxergar essas taxas caírem de muito. Então, você vai ter calma para poder escolher um melhor momento para encher o carrinho de títulos IPCA+. É isso. E a lógica é parecida com a Bolsa, no final É, das é contas, isso. né? A Bolsa está largada às moscas, não tem ninguém Não, investindo não. lá. O problema da bolsa é todo mundo fala assim, ó, a gente conversa muito que a bolsa é barata. Mas ninguém quer comprar. Exato. Por causa dos juros, não tem jeito. Então é o seguinte, nós vamos lembrar aqui, os juros são altos, estão contaminando a economia, começa na bolsa. A bolsa é excelente? Mas você vai ter que ficar esperando aí ver a possibilidade de um governo reformista, como o Temer ou como o Bolsonaro, com o Guedes aí fazendo as reformas na economia. Um novo governo tentar manter o ritmo ou dobrar a aposta, que, por exemplo, foi a questão da Dilma lá, ela com certeza vai nos levará aí a momentos ruins, como foi aí a grande e maior recessão da história do país, provocado pelo governo Dilma. Aí, no final das contas, aqui, assim como nos Estados Unidos, não é hora de comprar cegas, por motivos diferentes. Lá, céu de brigadeiro, mas preço alto. Aqui, céu sem visibilidade nenhuma, né? Nuvens negras, mas muita barganha. E aí, obviamente, principalmente no Brasil, onde os grandes ficam maiores ainda, né? Você tem pouca inovação, você vai ter muita chance de comprar empresa descontada, que é líder de mercado, vai conseguir atravessar essa tempestade e vai sair mais forte lá na outra ponta. Mas, obviamente, também, a gente não vê perspectiva de curto prazo para você ter uma valorização na Bolsa, mas nesse nível de preço, no longo prazo, acreditando que o Brasil um dia chegue um governo reformista que faça o dever de casa. Voltar a refazer o dever que já tinha sido feito, voltar com as coisas que nós tínhamos, e aí pode ser. Aí nessa mesma direção é o dólar, né? A taxa de câmbio aí, que é mais importante. A tendência é manter a pressão em cima. Se não tiver sinalização de que o risco fiscal vai cair, a pressão sobre o dólar vai continuar. E aí vai esse paradoxo, essa brincadeira. O dólar é importante ressaltar, né, que o dólar chegou a bater mais de 6,20. Foi naquela pressão ali de uma sazonalidade muito ruim em dezembro. Última semana do ano, mercado sem liquidez, que aumenta a volatilidade. Então a gente teve um overshoot ali. Em janeiro ela caiu um pouquinho, está negociando o próximo 6,10 hoje. E aí no primeiro trimestre a gente tem uma sazonalidade positiva. O pessoal do agro faz a colheita das safras, exportam e parte desses recursos eles vendem em dólar e eles têm que retornar para o Brasil comprando real. Então a gente vai ter um trimestre de sazonalidade positiva. Se a gente olhar somente por essa variável, isolar as outras, o dólar deveria arrefecer agora. Tem mais uma também. E a questão é o seguinte, janeiro o Congresso é fechado. Fevereiro é pré-carnaval, no geral não sai notícia ruim do governo. Tá certo? É só a gente não ver o governo prometer que vai cortar gasto, não fazer nada. Como eles estão aí sumidos, então gera essa calma inicial do início do ano fiscal, Congresso sem publicar notícia ruim, né? A lá MP que aumentou o salário mínimo, salário do funcionário público no final de dezembro, não tem nada. Essa ausência de notícia é suficiente para gerar uma incerteza menor, reduzir ou manter a incerteza, e aí a gente consegue reverter, por exemplo, esse aí. Chegou a bater 6,20, né, 6,30, o dólar, e hoje está em torno de 6,10. Mas, eu vou repetir, se mantiver esse cenário de risco fiscal que nós temos hoje, março chegando e abril, nós vamos voltar a ter, em 2025, a tendência é ter um 2025 similar a 2024. Lembrando que no final do ano a gente começa a debater eleição de 2026. E aí serão movimentos decisivos, né? Pode ser uma oportunidade geracional, né? Mas aí, cenas para os próximos capítulos, a gente vai encerrando por aqui, só reforçando aqui, lá fora está neutro, por motivos de preço, renda fixa lá fora está bastante atrativa, a Bolsa surfa um momento muito positivo, mas tem que tomar cuidado devido ao nível de preço. Então estamos neutros em ambas as classes. Aqui no Brasil a gente está mais defensivo. O CDI hoje ele é imbatível no curto prazo, mas há barganhas e há oportunidades aqui nos títulos atrelados à inflação mais para o médio e longo prazo. Lembrando que a gente não vê trigger de curto prazo
para que essas posições andem, e por isso estamos mais sentados aqui em cima do ativo livre de risco Brasil, né? É isso aí. Bom, e a gente volta no mês que vem aqui para atualizá-los novamente. Um forte abraço. É isso aí, Disseu. Um abraço aí, um abraço a todos e até o mês que vem.